Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 7, começando no 3, diz assim: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E oremos. Amado Pai, Deus querido, nós somos gratos pela sua palavra, que é perfeita, eterna e poderosa. Quero agora, ó Pai, pedir que este mesmo Espírito venha nos empoderar para que possamos ouvir com o poder do Espírito, possamos ouvir com fé. Peço que o Senhor me abençoe, me use, rendo-me em tuas mãos essa noite, ó Pai, para falar ao teu povo de forma poderosa, de forma eficaz. Abençoe tudo, te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então. E hoje eu quero falar a partir desse texto que nós lemos agora há pouco, que o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Coríntios. E quero que você olhe comigo no versículo 3 e 4, onde nós temos o tema, digamos assim, o teor da mensagem. O versículo 3 está falando sobre cegar. O versículo 4, inclusive, diz: nós, nos quais o Deus deste século cegou. Fala sobre cegar, fala sobre encobrir. Versículo 3 diz: se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Está falando sobre cegar, sobre encobertar, sobre esconder, sobre tirar da visão. E se refere aqui ao evangelho, ao conhecimento do evangelho. Que nosso evangelho, muitas vezes, ele está escondido, está encoberto. Ou seja, se ele está encoberto, ele precisa ser descoberto. E o evangelho, as boas novas, como a gente lê na Bíblia, ele tem duas dimensões, ele tem dois aspectos quando se trata de evangelho. A palavra evangelho, ela significa boas novas, as boas novas. E essas boas novas, elas se aplicam tanto para o porvir, tanto para o além desta vida, falando sobre salvação e salvação espiritual, falando sobre vida eterna, mas igualmente se aplica também essas boas novas à vida anterior, ou seja, a vida que vivemos agora, nessa terra, essa vida que levamos agora. Está falando também, quando se refere ao evangelho, se referindo a uma vida rica, a uma vida abundante, a uma vida com propósito no presente, aqui, hoje. A vida eterna não é algo que ela começa quando a gente morre. Muitas vezes, evangelizando, eu explico para as pessoas, nas ruas, nas praças, nas portas, eu falo: olha, vida eterna não é para quando você morrer. Vida eterna começa agora. Vida eterna é uma qualidade de vida, não é apenas um adjetivo que descreve uma vida que não termina, uma vida que é eterna, que é infinita, mas essa vida eterna significa uma vida profunda, uma vida que ela tem propósito e riqueza e uma dimensão nesta vida. Não precisa ficar vivendo esta vida para desfrutar da vida eterna quando a gente embarcar para o porvir. Uns vão mais cedo do que outros, na verdade. A irmã Vera teve um encontro muito próximo essa semana, né? Aqui também temos o Betinho, que quase... O quem? Exatamente, o Vaninho. Não interrompa a pregação, por favor. Eu sei dos erros que eu cometo, não de ninguém apontar-lhes não. Mas está aqui todo enfaixado. Mas a verdade é que a gente não precisa esperar morrer para começar a viver a vida eterna. A vida eterna é para a gente viver um instante, no momento, no ato que nós recebemos Cristo como Salvador. Nós já estamos aptos para desfrutar e viver uma vida eterna, uma vida com propósito, abundância, profundidade e riqueza. Foi Jesus que falou em João 10:10, o famoso versículo, que diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí ele acrescenta: Jesus falando, eu vim
para que tenham vida e a tenham com abundância. Então veja só, essa abundância é justamente o que se trata da vida eterna. Deus não veio salvar a gente para a gente permanecer aqui na terra vivendo uma existência. Como assim, pastor, uma existência? Uma existência que a gente acorda, a gente estuda, trabalha, faz dinheiro, paga a conta e fica nessa. A gente compra, a gente vende, a gente vai, a gente vem, e fica essa existência, essa mera mecânica da vida. Não. Nós temos que ter uma vida que é abundante, uma vida transbordante. Em outro lugar na Bíblia, Jesus falou no Novo Testamento que aqueles que são salvos, aqueles que têm a Cristo, é como se tivesse um rio, uma fonte, um poço borbulhante de águas que sai. Por quê? Porque é uma vida abundante, gente. O triste é que tem muito crente que, apesar de salvo, não vive, existe. Eles vivem de problema a problema, dificuldade a dificuldade, provação a provação, e nunca desfrutam desta vida eterna, dessa qualidade de vida. Por quê? Bom, é que nós vamos falar hoje. É porque nós temos um inimigo que está querendo roubar, matar e destruir. Agora, o crente, ele não pode matar, roubar ou destruir sem a permissão explícita de Deus. E nós temos a promessa de Deus de que Ele é fiel e que não permitirá a tentação além daquilo que podemos o quê? Suportar, mas dará também junto com a tentação o escape. Então o diabo tenta, mas nós temos que perceber que Deus nos dá proteção, mas tem algo que nós precisamos saber e agir em cima disso. O diabo sabe que não pode roubar a vida eterna do salvo. Agora ele pode roubar a vida eterna do perdido. Roubar no sentido que ele pode evitar que alguém seja salvo. Como é que alguém é salvo? Como tudo na fé, tudo começa com o quê? A mente. Mente, coração e ação. E aqui fala, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Esses que se perdem são pessoas que estão sem a salvação, estão perdidos justamente porque o evangelho está encoberto, escondido, oculto. Eles estão cegos quanto a esse conhecimento. E é impossível alguém ser salvo sem o conhecimento. É impossível alguém ter vida eterna sem primeiro ter o conhecimento. Por isso que é tão importante quando nós evangelizamos e pregamos a palavra, que nós sejamos cautelosos e cuidadosos para estar apresentando a verdade. Porque um conhecimento falho não vai levar à salvação. Se você sai por aí dizendo que para ser salvo você precisa colocar uma melancia na cabeça, mesmo que a pessoa creia naquilo, não vai resolver nada. Temos que ser precisos em nossa apresentação do Evangelho, do conhecimento do Evangelho. Mas o diabo pode até roubar ou evitar que o perdido se salve através do Evangelho, mas o diabo não pode tirar isso do crente, mas ele pode sim roubar, matar e destruir aquela vida abundante. Uma vez que você é salvo, o diabo não pode lhe roubar essa salvação, mas ele pode te roubar aquela vida abundante, aquela qualidade de vida eterna nesta vida. Isso sim ele vai tentar te roubar, te destruir e matar esta vida na sua vida. Então, uma vida que ela está vazia de alegria, cheia de pesares e sofrimentos, não que a vida do crente fiel não tenha sofrimento, claro que tem. Jesus falou, todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus terá o quê? Tribulação. Tá? Então, problemas na vida não é um sinal de algo de errado na vida do crente. Muito pelo contrário, muitas vezes, problemas que nós temos em nossas vidas é um sinal de que estamos caminhando no lugar certo, estamos sendo resistidos pelo diabo. Ele vai se opor, ele vai querer fazer a gente tropeçar, ele vai querer se opor. E essa oposição, ela gera atrito, sempre gera atrito. E nós temos que ter cuidado de estar resistindo o diabo e não a Deus. Porque quando a gente se submete ao diabo, e a gente submete ao diabo não, nunca faço isso. Nunca. Quando a gente se submete a Deus e resiste ao diabo, o diabo foge. O diabo foge. Então nós temos que nos humilhar perante Deus, perante a poderosa mão de Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Então a gente tem que, se for resistir, vamos resistir o diabo, nunca resistir a Deus, como infelizmente tantos fazem. Mas o segredo para essa questão do conhecimento, essa questão da vida eterna, tanto espiritual quanto nesta terra, é um segredo que não é nem tanto um segredo assim, e é o tema de hoje, que é: tesouro vem do barro e das trevas vem a luz. Se você não lembra mais nada esta noite, se você esquece de tudo, do texto, se você se lembrar do tema, só do título, tesouro vem do barro e as trevas vêm
das trevas vem a luz. Se a gente pudesse entender essa verdade aqui, se a gente pudesse sintetizar, compreender o que eu quero falar esta noite, isso nos ajudaria a entender o que Deus quer para a gente. O plano de Deus para nossas vidas. Ficaria claro como que Deus opera em nossas vidas. Tem muito crente que resiste Deus, resiste a mão de Deus, porque ele não compreende como Deus está atuando. Eles não entendem como Deus age em nossas vidas. Então, quando vem alguma coisa, eles não reconhecem a mão de Deus, e eles se rebelam contra aquilo, e resistem àquilo, e estão se opondo a si mesmos. Então, algumas colocações rápidas eu quero fazer esta noite. Primeiro, olhe comigo no versículo 4. Eu quero falar a primeira coisa essa noite, é que o diabo cegou todo mundo. O diabo cegou todo o mundo. Diz assim o versículo 4, nos quais o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja aqui, o Deus deste século é quem? É o diabo, é Satanás, é o inimigo, o grande enganador, o grande mentiroso, o pai da mentira. Aqui está se referindo a ele, quando fala aqui sobre o Deus. Note que o Deus é com D minúsculo. Ele é um Deus com D minúsculo, é o Deus desse século. E o que foi que o diabo fez? Ele cegou, mas ele cegou quem? Ele cegou os incrédulos. Veja bem, ele cegou os incrédulos. Por que ele cegou os incrédulos? Para que os incrédulos continuassem incrédulos. Ele cegou os incrédulos para que os incrédulos continuassem incrédulos. Essa foi o porquê de ele cegar. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. O diabo, ele quer que os perdidos continuem perdidos. Ele torce por isso, ele trabalha por isso, ele se ocupa com isso. Ele quer cegar os perdidos para que eles continuem perdidos. Versículo 3 fala justamente isso. Se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então o diabo quer que o perdido seja perdido, e o diabo também quer que os salvos continuem sem glorificar a Deus em suas vidas. Ele quer que o perdido continue perdido e os salvos que eles não glorifiquem a Deus. Versículo 7. Porém temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja só, o diabo quer levar a gente a pensar que tudo que a gente faz é a partir de nós. Tudo aquilo que você consegue, o diabo vai vir e vai levar você a pensar, eu fiz isso, eu consegui. Foi o meu esforço, foi o meu talento, foi a minha habilidade, foi a minha diligência, foi a minha sorte. Foi a minha. Por quê? O momento que a gente atribui a nós mesmos o que vem de Deus, estamos tirando glória de Deus e colocando aquela glória onde? Em nós. Em nós. Está dizendo aqui, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não de nós. Nós temos que entender que tudo que nós temos, vem de Deus. Você tem emprego? Vem de Deus. Você tem saúde? Vem de Deus. Você caiu e cortou o joelho no vidro? Vem de Deus. Não era? Vem de Deus. Tudo vem de Deus. De algum modo ou de outro. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados conforme a sua vontade, o seu propósito. Todas as coisas quer dizer o quê? Tudo. Tudo coopera para o bem. Agora, daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, há condições, mas se você está dentro dessas condições, tudo que acontece vem de Deus. Tudo. Não é nada de nós. E é muito triste quando o crente acha que, não, eu consegui passar na prova porque eu estudei. Muito bom, deveria ter estudado mesmo, mas quem lhe deu a inteligência? Quem lhe deu a oportunidade? Então tudo nós temos que entender que vem de Deus. E o diabo ele quer cegar
o mundo todo, tanto o salvo quanto o perdido. Ele quer cegar justamente essa verdade. Ele quer cegar o perdido de ser salvo, e ele quer cegar o crente de glorificar a Deus com sua vida. E é isso que o diabo quer fazer. Falando então, isso é como que ele tenta tirar a glória de Deus, ele tenta colocar o foco em cada um de nós. Quando nós achamos que nós somos a fonte, que nós somos o porquê da coisa. E mesmo os que se perdem é porque o evangelho está encoberto, e se você começar a perguntar, logo fica claro que as pessoas que estão perdidas, na grande maioria são pessoas religiosas, elas igualmente não percebem que a salvação não vem de nós. Como assim, pastor? Muita gente, você sai nas ruas, nas praças, onde que seja, e você pergunta, se você morresse hoje, você tem 100% de certeza que você iria para o céu? Se Jesus voltasse hoje, você tem 100% de certeza? Ah, tenho. Tenho. Que bom. Por quê? Ah, porque eu sou fiel. Porque eu persevero até o fim. Porque a minha igreja, porque a minha religião... Duas palavrinhas. Não de nós. Não de nós. Não de nós. A salvação não vem de nós. O que Efésios 2:8-9 fala? Sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É incrível o quão, desculpa usar o termo ignorante, no bom sentido, quão ignorante da palavra e das verdades de Deus, tanta gente que passou a vida inteira na igreja. Não essa, é claro. Eu não falo isso para criticar. Ignorante significa falta de conhecimento. É impressionante a falta de conhecimento. Ah, eu sou salvo porque eu vou perseverar. Gente, nós somos salvos pela graça. Por meio da fé que não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, até a fé é de Deus, não é de nós. Para que ninguém não é das obras, nossas obras, é da obra de Cristo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu não sei como fazer o evangelho mais claro, mas acontece que a Bíblia fala aqui que o Deus desse mundo cegou o entendimento da luz do evangelho de Cristo. Por isso que tem pessoas, multidões e multidões, no mundo inteiro, em religiões falsas, religiões que são pseudo-cristãs, religiões que são seitas, religiões do Sikh, muçulmano, espírita, islão, budista, e a lista continua. Todas essas religiões, sem exceção, a salvação vem de nós. E é justamente isso aqui. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso vale para os que se perdem espiritualmente, mas também vale para o crente. Enquanto o crente achar que é dele, que é a ideia dele, a filosofia dele, o plano dele, a vontade dele, o jeito dele, o como dele, a direção dele, nunca, jamais Deus vai ser glorificado. Por quê? Porque tudo vem de Deus. E o diabo cegou os incrédulos. E tem muito, eu vou dizer agora o que parece ser uma contradição, mas tem muito crente incrédulo. Tem muito crente incrédulo. Tem muita pouca diferença entre não crer em Deus ou não crer no que Deus diz. Grande coisa falar que crê em Deus se você não crê no que Deus está dizendo. A diferença no final dos frigir dos ovos não é muito grande. Dá na mesma. Ser um ateu ou ser alguém que crê em Deus, mas não crê no que Deus diz na sua palavra. Olhem comigo para o versículo 7. Tesouro vem do barro e das trevas vem a luz. Tesouro vem do barro, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em quê? Vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Esse tesouro se refere ao versículo 6, onde fala sobre conhecimento da glória de Deus. Conhecimento. Minha gente, a fé começa com o quê? A fé começa na mente.
Você precisa crer com o coração, mas você não tem como crer antes que você saiba. Você precisa saber para crer. Para que você possa então confiar e agir. E Tiago fala que uma fé sem obras, uma fé sem agir, é uma fé morta. Não adianta você ter um conhecimento aqui, se aquele conhecimento mental, intelectual, não se desenvolve, não se converte em obras. E aquele conhecimento mental, aquele conhecimento, ele se converte em obras quando existe fé, quando você crê no coração, não só fé na mente, mas fé no coração. Você começa na mente, passa pelo coração e se torna em ação. E aqui está dizendo que o conhecimento da glória de Deus, aqui está falando sobre o evangelho, que nos referimos agora há pouco, sobre o evangelho tanto para o porvir quanto para o presente. E esse conhecimento é o começo da fé. E esse tesouro, o texto fala no versículo 7, este tesouro, esse conhecimento, ele vem do barro. Tesouro vem do barro, a Bíblia está falando. Fala, pastor, tesouro vem do barro? Se você analisar a sua composição química mineral do seu corpo, se a gente fosse pegar o seu corpo, qualquer corpo, e fosse fazer uma análise química, e ver quais são os minerais e os componentes químicos que existem em qualquer corpo humano, eles são os mesmíssimos componentes químicos e minerais que existem num punhado de barro, de terra. Eu não estou inventando isso, é um fato. Você faz uma análise. Isso não é de surpreender, não é novidade. Gênesis 2, versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do quê? Do pó de onde? Do pó da terra. Gente, sabe o que nós somos? Nós somos barro. Deus formou o homem do pó da terra. Pó da terra é o solo, é o barro. Você e eu, nós somos montes de barro. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E Deus decidiu colocar esse tesouro dentro de vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro que aqui se refere. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Deus escolheu colocar esse tesouro, esse conhecimento, em vasos de barro como eu e você. Deus decidiu colocar na salvação, quando fomos salvos. Ele pegou esses vasos de barros vazios. Foi no dia 21 de julho de 1991, casa de número 2 na rua Dale Drive. Mais ou menos 8 horas da noite, que esse vaso de barro, que era até então vazio, foi cheio do conhecimento da glória de Deus. Deus decidiu, ele poderia ter mandado os anjos fazer isso, ele poderia ter sido uma série de maneiras, ele é Deus, mas ele optou, escolheu que ele vai colocar o conhecimento da glória, esse tesouro. Por que é tesouro? Porque é precioso. Por que é precioso? Porque traz salvação e vida eterna, agora e no porvir. E ele decidiu: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja bem, você tem um vaso na sua casa, ele está cheio de quê? De água? De terra? De ouro? De dinheiro? Não interessa. Quem colocou aquilo lá dentro? Gente, quem colocou esse tesouro em nós não fomos nós, não é de nós. Se você tem um jarro de barro e tem água lá dentro, aquela água não apareceu de dentro. Não foi o vaso de barro que produziu aquela água. Não foi o vaso de barro que produziu aquela terra onde você planta alguma coisa. Algo externo preencheu, encheu aquele vaso de barro com alguma coisa. Nesse caso foi um tesouro. O tesouro do conhecimento da glória de Deus. Esse tesouro está dentro de nós. Esse tesouro está dentro de nós. Tesouro vem do barro, mas não foi o barro que produziu o tesouro. Mas o tesouro, ele vem do barro. A glória de Deus brilha mais
nesse contraste. Sabe, se você for no mercado hoje, você vai ver vários utensílios. Cerâmica, metal, madeira, pedra. Mas os mais baratos são feitos de quê? De barro. De barro. Deus não escolheu vasos de ouro, ou de prata, ou de metais preciosos. Deus não escolheu vasos de mármore ou granito. Deus não escolheu vasos de pedras preciosas. Deus escolheu vasos de barro. Para o quê? Para contrastar com o tesouro preciosíssimo que Ele colocou dentro dos vasos de barro. E o tesouro então se destaca contra a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa mortalidade. Esse conhecimento da glória de Deus se contrasta perfeitamente. Tesouro vem do barro e das trevas vem a luz. Olha o versículo 6 esta noite. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Tesouro vem do barro e as trevas e das trevas vem a luz. Do mesmo modo que Deus escolheu trazer o tesouro no barro, Ele escolheu trazer a luz das trevas. E é quem resplandeceu em nossos corações. Essa palavra resplandecer, ela significa brilhar. Mas brilhar intensamente. Ela significa tornar-se notável. Notável. Ela significa engrandecer. Ela significa refletir. A luz que nós temos não é nossa. Nós apenas resplendemos. Apenas refletimos. A luz vem das trevas porque dentro daquele vaso de barro, se você olhar dentro do vaso de barro, você não vai ver luz, você vai ver o quê? Trevas. A luz não atravessa o barro. Se fosse um jarro de cristal, se fosse um jarro de vidro, mas um jarro de barro, se você coloca sua cabeça, seu rosto contra a entrada, você não vai ver nada. Mas é das trevas que vem a luz. Nós temos um paralelo, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da água, e disse Deus, haja luz. Deus entra em nossas vidas quando éramos perdidos, sem o conhecimento de Deus. Ele entra naquele vaso de barro e Ele fala, haja luz. E a luz resplandece. O tesouro é colocado em vasos de barro. E de onde havia trevas, agora resplandece o conhecimento da glória de Deus. Tesouro vem do barro. E das trevas vem a luz. Deus disse, haja luz. E nosso coração perdido, tenebroso, vem luz. Brilhe a sua luz de tal modo que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Sabe quem falou isso? Jesus Cristo. Lá no livro de Mateus. Para que os homens vejam. Resplandecer significa tornar-se notável. A luz, ela vem das trevas. Não porque as trevas produzem luz, mas porque Deus diz, haja luz. O tesouro é colocado no vaso de barro. Não é o vaso de barro que produz o tesouro. Foi Deus que colocou aquele tesouro naquele vaso de barro. O homem natural, carnal, de barro, não tem luz própria. Mas Deus coloca a luz e coloca o tesouro nesses barros. E assim, para resplandecer, mais ainda, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus,
o nosso texto faz. Para a iluminação. Para que se torne notável o quê? O conhecimento da glória de Deus. Deus quer usar a mim e a você para levar o conhecimento para outros vasos de barro vazios. Para outros vasos de barros onde existem trevas. E a gente pode espalhar o tesouro e espalhar essa luz. Por quê? O conhecimento da glória de Deus é para os que se perdem. Os que se perdem espiritualmente. E as multidões de crentes que estão perdidos, não espiritualmente, mas estão perdidos sem rumo nesta vida. Perdidos sem rumo, sem conhecer qual é aquela boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Que começa com a transformação do nosso entendimento. E não com a conformação a este mundo. Romanos 12, versículo 1 e 2, está tudo lá. Tesouro vem do barro e das trevas vem a luz. 1 Coríntios 1, versículo 21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu, mais uma vez, essa palavra conheceu. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não é interessante? Deus decidiu salvar os crentes. Agora veja só, pastor, mas o crente não é salvo? É, mas a palavra salvação na Bíblia, ela é uma palavra muito ampla. Ela não significa apenas salvação em termos de ir para o céu, em termos de salvação espiritual. Salvação significa tudo. Aqui, tratando de crente, não está falando sobre salvação, porque já é salvo. Aqui está falando daquele crente que eu disse agora há pouco, perdido nessa vida, sem rumo nesse mundo, salvo, mas fora da vontade de Deus. Salvo, mas sem conhecer a perfeita, agradável e boa palavra de Deus. Salvo, mas sem estar onde e fazendo aquilo que Deus o criou para fazer. Ele está perdido. E Deus usou o quê? A loucura da pregação para salvar os que creem. Loucura da pregação. Essa luz e esse tesouro, eles entram no mundo, eles vêm ao mundo e ao homem individualmente, não da sabedoria ou do intelecto humano. Você pode ler Sócrates, Sóstenes, você pode ler os escritos de Buda, Mohamed e outras bobagens. Você não vai encontrar o evangelho neles. Não encontrará a salvação neles. Você pode ler Jung, você pode ler Marx, você pode ler Freud, você pode ler os intelectuais e filósofos, não encontrará o evangelho. Porque Deus escolheu a loucura. A loucura de que o tesouro vem do barro e das trevas vem a luz. Mas não faz sentido. Por que colocar um tesouro num vaso de barro? Por que não colocar um tesouro num baú de carvalho, com trancas preciosas, adornado? Por que colocar uma linda pintura num enquadramento sem valor? Foi isso que Deus fez. Ele colocou esse tesouro em vasos de barro. E das trevas é de onde resplandece a luz. Deus não escolheu a sabedoria ou o intelecto humano. Deus não escolheu a beleza ou atrativos humanos. Tão triste ver igrejas que se tornarem centros de entretenimento. Igrejas onde você entra e durante o louvor fica difícil distinguir entre um show mundano e o santuário de louvor ao Deus Santo. Muitas vezes, andando pelas ruas, você vê aquela batucada, você não sabe, é um bar ou é uma igreja aquilo? Sabe o que é isso? São pessoas querendo usar atrativos mundanos. Igrejas que têm templos suntuosos, luxuosos. Nada de errado é a gente glorificar a Deus, ter uma igreja que é arrumada e confortável e digna, mas a beleza e a grandeza e o luxo e a opulência
de uma igreja, no sentido de um prédio de uma igreja, não é aí que vai vir a salvação. Eu digo mais, eu já estive nas igrejas mais grandiosas, opulentas, já estive em Roma, estive na Basílica de São Pedro, supostamente. Estive em catedrais ao redor do mundo, na Europa, em todos os lugares do mundo, lugares onde há riqueza e opulência e tesouros e uma grandeza, mas não há luz, não há tesouro espiritual. Igrejas onde é mármore, granito e ouro e prata, mas evangelho, zero. Conhecimento da glória de Deus, zero. Porque aprove a Deus pela loucura da pregação salvar os crentes. Não é sabedoria humana, intelecto humano, não é beleza ou atrativo, e não é esforço e obra humana. Tem que ser batizado, tem que ir para a igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que parar com isso, começar aquilo. Sim, tem que ir para a igreja. Se você é salvo, você deve ser batizado por imersão após a salvação, claro. Sim, você deve participar da ceia, claro. Sim, você deve deixar de fazer algumas coisas, com certeza, e começar a fazer outras, mas nada disso salva ninguém. Tesouro vem do barro, e as trevas, e das trevas vem a luz. Essa luz, esse tesouro, é para agora, gente. A vida eterna começa agora. Deus, Ele brilha a luz. Mas, infelizmente, a luz é ineficaz para alguns. Salmo 97, versículo 1, eu estou já terminando, diz assim: a luz semeia-se para o justo. A luz semeia-se. Quem semeia a luz? Deus. Deus semeia a luz para o justo. E alegria para os retos de coração. Quando a luz de Deus brilha em uma pessoa, quando aquele tesouro em barro, em vaso de barro, chega a uma pessoa, seja para a salvação, ou seja para a conversão, estamos falando sobre isso esses domingos pela manhã. Mas quando vê essa luz, esse tesouro do conhecimento da glória de Deus, quando ela chega em uma vida, aquela luz, aquele tesouro, ela só vai ser eficaz para os justos. A luz semeia-se para os justos. Por quê? Porque para os injustos, você pode esvaziar aquele vaso de barro com todo o tesouro que tem dentro. Você pode brilhar toda a luz de 1000 sóis. Mas para o injusto, não vai servir de nada. Não vai ter efeito nenhum. O injusto continuará nas trevas, apesar de ter toda a luz do universo. O injusto, ele vai continuar na ignorância, mesmo tendo todo o conhecimento da glória de Deus, levado àquela pessoa. Por quê? Porque a luz semeia-se para o justo. A luz não é semeada para o injusto. Ela é semeada para o justo. E quando ela é semeada para o justo, essa luz, ela tem efeito. Mas quando você semeia aquela mesma luz para o injusto, efeito zero. Ineficaz. Não responde. Por quê? Porque não é justo. Porque a luz semeia-se para o justo. Por que será que 2 pessoas sentam em um culto? 2 pessoas ouvem a mesma mensagem, do mesmo pastor, do mesmo dia, do mesmo texto. Uma sai abençoada, determinada a fazer mudanças em suas vidas. A outra fala, foi o que mesmo que ele falou? Eu estava pensando no jogo de futebol. Eu vou lá seguir pastor, ele sabe de nada. Pastor, sabe o que é da minha vida? Mesmo dia, mesmo culto, mesmas 2 pessoas, no mesmo lugar. 2 reações diferentes. Pastor, por que isso? A luz semeia-se para o justo. Para o injusto, você pode semear, 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 semear. Resplandecer, 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 resplandecer. Não vai. Vimos o que hoje de manhã? Um povo que ele ouve, mas não escuta. Ele vê, mas não enxerga. E um coração que não compreende. A luz semeia-se para o justo. Aí eu pergunto, quantos de nós aqui, você é salvo? Você é um vaso de barro.
Você é a luz do mundo. Onde havia trevas, agora há luz. Quantos de nós estamos guardando aquela luz tampada dentro do vaso? Sem brilhar. Aquele tesouro é só para mim. Eu vou para o céu. Tem todo mundo que perece e carece desse tesouro, dessa luz. Ah, pastor, mas nem todo mundo quer. A luz semeia-se para o justo. Eu não sei, você não sabe quem é justo. Então a gente deve semear para todo mundo. A gente deve ir para aquele tesouro e distribuir o tesouro do conhecimento, da glória de Deus para todo mundo. A luz tem que brilhar. Brilhe sua luz para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa é a nossa parte. Não ficar escolhendo, bom, você é justo, você não é, você vai, você não vai. Isso não é com a gente. Nós temos que deixar a luz brilhar. Por quê? Porque tesouro vem do barro e das trevas vem a luz. E vamos orar. Pai amado, Deus querido,